maternidade está fazendo o que quer. E vai ficar assim até quando, hein? O que está acontecendo com a Secretaria de Saúde do Estado que não dá uma pressa forte nessa maternidade aí? Qual a orientação dos advogados? Diego Macedo está com os advogados aí da família e vai conversar com a gente. Bom dia, Diego, mais uma vez. Situação bem complicada, estarrecedora, impressionante da Albert Sabin. Matando gente, está matando gente. Pronto, acabou. É isso mesmo. E providências não estão sendo tomadas, porque não foi o primeiro caso, não. Outros casos já foram registrados. Eu volto com você, Diego. Pois é, Casimiro, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Jefferson, marido de Kevin, que morreu na semana passada aqui porque ela procurou aqui o hospital para fazer o parto cesáreo, mas ela foi induzida a fazer o parto normal. O bebê aí acabou tendo os batimentos cardíacos reduzidos, depois voltaram a tentar fazer o parto cesáreo. Na hora de girar o bebê já estava morto e logo em seguida depois a Kevin morreu. Jefferson tentou pegar alguns documentos, Jefferson, que é o companheiro dela, veio tentar pegar alguns documentos aqui na maternidade, mas não conseguiu. O advogado veio conversar com a gente para explicar melhor o que é que está acontecendo. O advogado Alisson Vilas. Doutor, me conta uma coisa, nesse caso aí, Jefferson procurou vocês e disse que está com dificuldade de acesso a alguns documentos, não é isso? Isso. Bom dia, Diego, bom dia, Casimiro Neto, a todos os telespectadores da TV Aratu, essa emissora de tamanha credibilidade nacional. Agradecer, Diego, a oportunidade, a Casimiro também, parabenizar pela iniciativa. Então, Diego, o Jefferson nos procurou no dia de ontem, manteve contato conosco, narrando a situação fatídica que aconteceu, dizendo que está com dificuldade de acesso ao prontuário, que as informações que foram passadas para ele não representam a realidade, a situação que a esposa passou, a situação que ele está passando. Realmente uma situação fatídica, lamentável, que deixa todo mundo triste e que a gente está aqui para fazer justiça com o apoio da TV Aratu. Vamos em busca de todas as informações para que o caso seja elucidado da melhor forma possível. Doutor, quais são os documentos que Jefferson conseguiu aqui no hospital? Diego, Jefferson enviou para o escritório documentos aqui relacionados ao parto, ao momento do parto. Mas em nenhum momento ele teve acesso ao prontuário, porque basicamente entende-se que houve um erro médico, um erro de procedimento, já que ele estava sendo, a paciente estava sendo acompanhada durante todo o pré-natal, e foi orientada a fazer um procedimento cesariana, e no momento do parto, no momento do ato lá do parto, foi induzida a um parto normal, o que, aos olhos desses causídicos aqui dos advogados, a gente entende que houve, a princípio, um erro. E um documento que o senhor tem, que Jefferson mandou, é um documento de um parto, de uma cesárea que foi feita, mas sem assinatura, tanto da Kevin quanto da avó que estava com ela aqui, no momento que ela procurou a unidade para fazer o parto cesáreo, que foi na sexta-feira. Isso. O que Jefferson narra para a gente é que, quando ele foi atendido, quando eles chegaram no hospital, a plantonista orientou que seria um parto normal, diferentemente do que já havia sendo dito durante todo o pré-natal. Sim, pois é. Essa cesárea que está documentada aqui, nessas informações que ele trouxe, já é a cesárea que teve a necessidade de ser feita em razão das complicações que a paciente teve com a decisão médica pelo parto normal. Pois é, e não foi feita. Quais são esses documentos aí que o hospital tem que liberar para Jefferson, que é o companheiro dela? O hospital precisa liberar todo o prontuário médico, todo o histórico de atendimento, Diego, desde o início do acompanhamento até o momento da situação fatídica que aconteceu, como certidão de óbito, o prontuário médico em si, as intervenções que foram feitas, tudo que tenha o condão de elucidar a situação, a gente precisa ter acesso para realmente ver o que aconteceu. Afinal, é uma situação que mexe com a coletividade, interesse público, é um procedimento médico, uma prestação de serviço público de urgência, que é contínua, que todas as pessoas estão aqui todos os dias, passando por esse procedimento. Então, a gente precisa ter esse controle, a sociedade precisa ter esse controle do serviço público sendo prestado de qualidade. Afinal, é a vida das pessoas que está em jogo. Casimiro, quer fazer uma pergunta? Eu quero. Primeiro eu quero comentar que não foi o primeiro caso, a gente já mostrou aqui, inclusive, eu falei ontem, aquele caso da médica que retirou o bebê, quebrou os braços do bebê. Agora teve esse caso terrível dessa mãe que morreu junto com a criança. Enfim, uma maternidade que não tem a menor credibilidade. Essa garota procurou, confiando na médica, não foi atendida por ela.
A maternidade, eu quero até que você explique melhor junto com o advogado, está se negando a dar alguns documentos necessários, se a maternidade tem o direito de fazer isso. E segundo, quero entender, como a maternidade liberou um documento dizendo que foi feita uma cesárea, que não foi feita, então é mentira da maternidade, é isso? Pois é, Casimiro. Casimiro quer saber o seguinte, quais são os documentos que a maternidade está se negando a entregar a Jefferson, e ele quer entender melhor esse documento que fala que ela fez uma cesárea, mas que não tem assinatura nem da Kevin, nem da avó dela. Sim. O hospital, a maternidade, ela precisa emitir documentação sobre o que de fato aconteceu. Por exemplo, ela chegou para fazer um parto normal e ela chegou para fazer um parto cesariano e foi induzida a um parto normal. Então isso precisa estar documentado. Tudo que aconteceu ali naquele momento precisa estar documentado. Por exemplo, o atestado de óbito ainda não foi fornecido, né? E toda e qualquer informação que retrate a realidade, ela precisa ser documentada, porque senão a situação fica obscura, como está obscura ainda nesse momento. E é responsabilidade do hospital e da equipe médica também, né? Então, a responsabilidade do hospital, no caso, recai sobre o Estado, que é chamada responsabilidade civil e é objetiva, independe de dolo ou culpa. Nesse caso específico aí, basta a conduta, dano e nexo causal. Houve a conduta médica, que foi a decisão de fazer um procedimento que já havia sido orientado de outra forma, procedimento que a gente entende que foi incorreto, e resultou na morte da paciente. Essa é a questão civil, a responsabilidade civil do Estado. E existe a questão também criminal, que as autoridades competentes precisam apurar, que é para saber ali se o médico realmente incorreu ali em negligência, ou se teve até um dolo eventual, no sentido de ele escolher um procedimento, né, assumir o risco de fazer um procedimento que resultou na morte da paciente. Ok, doutor, muito obrigado por suas informações. Casé, com você no estúdio. Muito obrigado, Diego. Obrigado também ao doutor que está acompanhando aí a família, mais uma vez, desejando muita força para Jefferson, que perdeu mulher e filha, o quarto todo arrumadinho. Lorena foi lá, chorou aqui. Como é que você não fica comovido e revoltado também com a maternidade, que vem sendo palco de coisas horrorosas? Eu quero entender até quando a gente vai ter que denunciar isso aqui, informar e cobrar uma punição rigorosa por parte da Secretaria de Saúde. Muita gente revoltada também no YouTube comentando sobre a situação. Valdinei Lima fala, infelizmente esses médicos têm que pagar, foram 2 mortes, vai ficar sem punição. FBC Souza Silva, olha o descaso público, já pensou se fosse no hospital particular, privativo? É o que a gente se pergunta o tempo todo. O que está acontecendo com a saúde, hein? O que acontece com essa maternidade que já foi referência, que hoje é referência de cenas de horror e de mortes? A verdade é essa. Albert Seib, quando se fala hoje em dia, a gente fica arrepiado, vem coisa ruim. Pelo amor de Deus, daqui a pouco mais informação sobre isso aí.